Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Botafogo da Paraíba e Flamengo. Torcida do Flamengo vai ter direito a 40% das arquibancadas. Bruno Henrique tem nova situação divulgada e aparece com mais um problema para o Flamengo. Flamengo bate líder Cruzeiro com gol de Wallace Ian e entra no G8 do Brasileiro Sub-20. Atenção, Felipe Luiz é monitorado de perto por clube europeu e preocupa a nação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A Páscoa é somente no domingo, mas o Mengão já deu o seu chocolate ontem, porque sobrou para o Juventude, que tomou de 6-0 no Maracanã pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, além de ter alegrado o torcedor rubro-negro, manteve o Flamengo no topo do Brasileirão com 10 pontos. Agora, o elenco recebe folga. Não vai ter folga. Com a proximidade do jogo contra o Vasco no sábado, o técnico Felipe Luiz não deu a famosa folga após jogo ao elenco e o mesmo se reapresentou na tarde dessa quinta-feira, já pensando no rival Cruz Maltino do final de semana. Os jogadores que começaram o jogo contra o Juventude como titulares devem fazer apenas trabalhos regenerativos no Ninho do Urubu. Já os que entraram no decorrer do segundo tempo ou não jogaram, treinaram normalmente no campo do CT. O Flamengo no sábado, dia 19, enfrenta o Vasco no Maracanã pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro a partir das 18h30, horário de Brasília. Por outro lado, a vitória de ontem por 6-0 igualou a maior goleada do Mengão na era dos pontos corridos, alcançada em 2003, quando venceu o Bahia pelo mesmo placar. Naquele jogo, nomes como Edilson Capetinha e Fernando foram os protagonistas da partida. Os ídolos rubro-negros Andrade e Petkovic se mostraram entusiasmados com o Flamengo de 2025. Ambos personagens emblemáticos do clube estão compondo o Master do Mengão. Durante a apresentação do elenco, na última quarta-feira, ambos falaram sobre as suas impressões e projeções da atual equipe profissional para essa temporada. Nessa retomada de projeto, o Master do Flamengo vai ser comandado pelo Andrade, integrante do histórico time do Flamengo, campeão mundial em 1981. Com muita resenha e reencontros, o elenco do Flamengo Master iniciou as suas atividades de treinamentos nessa semana. A equipe conta com outros nomes que marcaram a trajetória no clube, como Jean, Toró, Nélio, Léo Moura, Jorginho, Marcelo Leite, por exemplo. A equipe está se preparando para disputar o Campeonato Carioca da categoria. Botafogo, Fluminense e Vasco também já deram como confirmados para essa disputa. A torcida do Flamengo vai ter 40% da carga de ingressos para o jogo de ida fora de casa pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Tudo foi definido nessa quarta-feira em reunião entre os representantes do clube paraibano e das forças de segurança do estado da Paraíba. A torcida do Mengão vai ocupar toda a arquibancada geral do estádio Almeidão, enquanto a torcida da casa vai ficar com a arquibancada à sombra e o setor das cadeiras. A decisão causou descontentamento na torcida do Botafogo da Paraíba, principalmente porque anteriormente o clube havia divulgado que a torcida visitante só teria direito a 10% da carga de ingressos, como de costume. Ainda não se sabe os valores dos ingressos e nem quando vão começar a ser vendidos, mas a tendência é que seja no decorrer desses próximos dias. Logo após o sorteio, o Botafogo da Paraíba recebeu mais de uma proposta para vender o seu mando de campo, mas recusou todas elas. Segundo o clube, os valores foram entre 4 e 6 milhões de reais. O Flamengo conseguiu um resultado muito positivo pela sexta rodada do Brasileirão Sub-20. Enfrentando o líder Cruzeiro na Toca da Raposa, lá em Belo Horizonte, o Mengão marcou no primeiro tempo com o centroavante Wallace Ian. Segurou o jogo até o final e venceu por 1-0.
O Cruzeiro pressionou até o apito final, mas parou na trave 2 vezes e em boas defesas do goleiro Léo Nanete. O Flamengo venceu com Léo Nanete, Daniel Salles, depois Wanderson, Iago, João Vitor, Gustavo, Ryan Lucas, João Alves e Lohan, depois Pedro Leão, Guilherme, depois Chola, Joshua, depois Mora e o Wallace Ian, depois Fabiano. Técnico Nuno Campos, que fez a sua estreia ontem. A vitória levou o Flamengo a 10 pontos e o colocou no G8, na 6ª posição. Já o Cruzeiro perdeu a liderança para o Juventude e agora é o vice-líder com 11 pontos. Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, em jogos fora de casa. O Cruzeiro visita o Santos, enquanto o Flamengo encara o Grêmio. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Compartilhe também o programa. Valeu! O Bruno Henrique vive uma situação muito complicada fora de campo, porque foi indiciado por suspeitas de apostas ilegais e o caso pode ser reaberto no STJD, que só está esperando as provas da Polícia Federal para tomar uma decisão. A assessoria do Flamengo, até para preservar o jogador, não vai tocar no assunto nesse momento. Nessa quinta-feira, foi divulgado mais uma nova informação envolvendo o camisa 27. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a Polícia Federal suspeita que o jogador usava contas de terceiros para fazer supostos esquemas fraudulentos em apostas de corridas de cavalo. Isso tudo foi por conta das conversas obtidas pela Polícia Federal. O Bruno Henrique se mostra tranquilo nos bastidores, mas os problemas são muito graves. Ontem mesmo, ele foi ovacionado pelos torcedores do Flamengo ao entrar no campo no segundo tempo contra o Juventude. E isso chamou bastante a atenção de todos. O Flamengo já está prestando apoio ao jogador e espera o desenrolar das investigações. O Felipe Luiz falou brevemente sobre o assunto na sua coletiva de imprensa ontem. Aspas, eu conversei com ele, está normal, absolutamente normal. Ele se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na outra entrevista no ano passado, repito a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência. Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações. Ele tem a presunção de inocência, disse lá o Felipe Luiz. Vale reforçar que o Bruno Henrique e seu irmão Wander foram indiciados 2 vezes. A primeira no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, por fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de uma competição esportiva ou um evento a ela associado. A pena prevista é de 2 a 6 anos de reclusão e multa. E a segunda no artigo 171 do Código Penal, que é o estelionato com pena de 1 a 5 anos de prisão e multa. Em entrevista ao portal Coluna do Fla, Wagner Dias, advogado especializado em direito esportivo, acredita que o Flamengo não venha a ser punido pelo caso. Por outro lado, ele afirma que há chances, sim, do Bruno Henrique ser preso pelo ocorrido envolvendo aí apostas. Hoje o que temos é a movimentação da esfera comum, não tendo ocorrido o desarquivamento em âmbito desportivo. Na esfera comum, o jogador pode ser enquadrado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, podendo ser condenado à reclusão de 2 a 6 anos e ter que pagar uma multa, afirmou lá o advogado Wagner Dias. Considerado um dos treinadores mais promissores do futebol brasileiro, ele chamou muita atenção de uma importante equipe do velho continente. O Felipe Luiz assumiu o comando do Flamengo na reta final da temporada passada. Naquela ocasião, a decisão da diretoria anterior surpreendeu alguns torcedores,
visto que o treinador ainda estava no estágio inicial da sua carreira, treinando o Sub-17, depois ele foi para o Sub-20, onde foi campeão mundial da categoria. Agora o seu trabalho parece também ter chamado a atenção de outros velhos conhecidos, porque, conforme o portal Bola VIP Brasil, o Filipe Luís está sendo monitorado de perto pelo seu ex-clube, o Atlético de Madrid da Espanha. De acordo com a publicação, o time espanhol o monitora há bastante tempo e entende que o brasileiro é o nome ideal para substituir o argentino Diego Simeone, que já tem quase 2 décadas no comando do clube e pode encerrar esse ciclo muito em breve. O contrato do Filipe Luís se encerra no final dessa temporada e o Flamengo já expressou o desejo de uma renovação, o que também parece estar nos planos de carreira do Filipe. Mas até agora ainda não há nada assinado entre as partes, aí é que mora o perigo. Filipe Luís é considerado um grande ídolo do Atlético de Madrid, tendo defendido o clube por 8 temporadas. Naquele período, inclusive, ele chegou a ser finalista de 2 edições da Champions League, mas saiu como vice-campeão em ambas oportunidades. Ainda assim, ele conquistou títulos importantes por lá. Na temporada 2013 e 2014, por exemplo, ele desbancou o Real Madrid do Cristiano Ronaldo e o Barcelona do Lionel Messi e venceu a La Liga. Galvão Bueno revelou recentemente que ele tem o desejo, sim, de um dia trabalhar na Europa, mas não disse quando isso vai acontecer. Recentemente, o nome do Filipe também apareceu cotado na seleção brasileira, mas isso parece não ser uma prioridade dele nesse momento. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!